Bom, gente, vamos começar aqui mais um episódio do UniodontoCast. Tenho o prazer aqui de receber o Dr. Luiz Zacarias e a Josana. Eu vou começar pedindo para vocês se apresentarem aí pro pessoal. É um prazer estar aqui. Meu nome é Luiz Eduardo Zacarias, sou presidente da Uniodonto Paulista, Federação das Uniodontos do Estado de São Paulo. Eu sou presidente do Sindicato Patronal também, das cooperativas aqui no Estado de São Paulo. Perfeito. Boa tarde, obrigada pelo convite. Josana Oliveira, 42 anos de mercado de odontologia, apaixonada, né? Eu hoje estou como gerente comercial na Uniodonto Campinas, como consultoria da área comercial da Uniodonto Paulista, com uma honra trabalhar com o Dr. Luiz também, e recentemente fazendo uma consultoria também para a Uniodonto de Pindamonhangaba. Perfeito. Nós vamos falar um pouco de alguns assuntos e vocês ficam à vontade também para acrescentar o que vocês entenderem ser pertinente. Mas eu queria, Josana, que você falasse, primeiro começar explicando o que é compliance e depois inserir isso dentro do contexto da Uniodonto Paulista e da Uniodonto Campinas. Bom, compliance para a área comercial, né? Muitas pessoas julgam que o compliance veio para prejudicar ou para criar travas, muito pelo contrário, né? Compliance é um conjunto de regras, né? Onde você trabalha ali com ética. E como que se pratica o compliance, né? Eu falo que são os 3 P's, né? Processo, prática e os projetos, né? Então, assim, hoje nós entendemos, nós temos um mercado muito competitivo. E antigamente, assim, as operadoras estabeleciam as suas regras. Hoje não. Hoje existe uma regra que as operadoras têm que seguir. Então, com isso, o mercado ele ainda é muito competitivo, é óbvio, mas ele se tornou mais transparente. Então, todas as negociações hoje, elas são claras. Então, elas são mais justas, vamos dizer assim. Então, o compliance é muito diferente, né, do que o mercado fala. E o compliance, às vezes, te cria trava. Não. Desde que você tenha a sua política muito bem desenhada, a sua regra bem desenhada, com certeza, tanto o seu produtor, que é o corretor, aquela pessoa que te oferece para o mercado, como a empresa que está contratando a operadora, tá? Ela tem a certeza que ela vai ter a entrega, porque tudo é de forma transparente. Tá? Perfeito. Complementando até, acho que o que a Josana falou, as operadoras, né, a partir de 98, quando a ANS foi criada, a ANS criou uma série de normas que as operadoras devem seguir, operadoras odontológicas, operadoras médicas. E isso acabou, de certa forma, uniformizando aqueles que prestavam serviço ou que comercializam contratos. E a questão do ESG, ou da governança, mais um passo que a ANS, né, deu e fez com que as operadoras se adequassem às novas práticas de transparência, de ética, né, para evitar corrupção, lavagem de dinheiro, enfim. Que são normas parecidas até que a que o Banco Central tem com os bancos. E isso fez com que as operadoras, ou que o mercado, né, as corretoras, fizessem enquadramento, fizessem as suas adequações internas e o enquadramento. Então, isso acabou, como a Josana comentou, nivelando ou deixando o mercado com uma regra, vamos dizer assim, né, para que ele atuasse, né, a questões, como ela falou, questões éticas, questões de contratos, né, isso então, para nós foi muito bom, para o sistema Uniodonto foi muito bom. Mais justo, né, doutor? Justo. Ficou mais justo. Sim. Antigamente, nós sofríamos um pouquinho, né, doutor Luiz? Porque somos um monoproduto, né? O sistema Uniodonto, qual que é a nossa essência? A odontologia, né? E hoje nós sabemos que a odontologia, ela passou a fazer parte de um leque de produtos, né? Então, ou seja, não é crítica, é modelo de negócio. Eu acho assim, nós temos que entender que o mundo é de negócios, né? E quando nós olhamos para o nosso mercado, as operadoras como nós, que tem um único produto, nós sofríamos muito, né, doutor Luiz? Porque não existia uma regra pré-definida. E hoje não. Apesar que ainda nós temos alguns gaps, né, que a ANS com certeza vai olhar para isso em algum momento, mas hoje se tornou mais adequado, mais justo para qualquer proposta, para qualquer negociação, né, doutor? Coisas que nós ouvíamos, né, há alguns anos atrás,
o contratante lá tá ganhando um dinheiro por fora da operadora, né? A gente ouvia essas histórias, né? Essas questões, né, de governança, né, como eu falei do ESG, que veio para chegar, chegou para ficar, as questões de ética, de transparência, né, e de compliance, né, fez com que as operadoras e as empresas do nosso país, né, tivessem essa adequação. Nós tivemos casos, né, no mercado, alguns anos atrás, de administrador de benefícios que foi envolvida na Lava Jato, né, estava envolvido na Lava Jato. Isso deu uma mexida com o mercado também, né, porque mostrou que os órgãos, né, fiscalizatórios estão atentos ao que estão acompanhando o que está acontecendo no mercado de saúde suplementar. Sim. Bom, falando um pouquinho de modelo de negócio, né, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a reestruturação da área comercial, do modelo de negócio, tanto da Uniodonto Campinas quanto da Uniodonto Paulista. Pode começar com o Dr. Luiz falando um pouco da Paulista, depois a Josana complementa, mas assim, quais são as novidades, o que está sendo implementado, o que está sendo mudado e quais os objetivos dessas mudanças? Sim. Há uns 3 anos atrás, nós percebemos uma atuação diferente das operadoras, das seguradoras na área comercial, né? Elas tiveram que se adaptar, né, acho que as regras de mercado atuais. E eles, vamos dizer, migraram alguns canais de venda para o canal corretor, né? Isso, nós observamos isso, nós fazemos esse benchmark, né, com as demais operadoras, com seguradoras, e aí, então, há 1 ano e meio atrás, quase 2 anos atrás, nós começamos a reestruturação do comercial, então, para nos adequar também a essa nova realidade de mercado, né? De forma que começássemos a abrir um novo canal, ampliássemos o canal corretor. Para isso, né, para que isso acontecesse, internamente nós tivemos uma lição de casa para fazer, né, na questão de contratos, né, de adequação dos nossos produtos, de regras internas nossas e de regras de comercialização com as corretoras, enfim, né, ferramentas, né, de tecnologia, materiais, enfim, né, então, aí, como eu falei, aí há uns 2 anos atrás nós começamos isso, né, e aí recentemente, há alguns meses, porque isso demora um pouco também para o mercado perceber, mas agora estamos colhendo os frutos já do que nós plantamos, né, então estamos otimistas aí com o que vem pela frente aí. Legal. Na realidade, doutor Zé Roberto, eu cheguei na Uniodonto Campinas em 2019, né, com uma missão aí de realmente mudar a questão de conceito comercial, tá? Hoje, no Brasil, 90% das vendas do nosso mercado é através de produtores, corretores, consultorias, administradoras. Então, a minha missão foi realmente, junto com toda a equipe, é óbvio, reestruturar toda essa parte. E qual era o nosso desafio? É fazer com que as corretoras entendessem a Uniodonto. Por quê? Porque nós somos em 115 singulares, né? Cada qual com a sua área de atuação de venda, e em passar isso para eles, limitá-los a uma área de atuação de vendas pela Uniodonto Campinas e agora com a Uniodonto Paulista, e mostrar para eles o seguinte: somos uma operadora de mercado, somos uma operadora nacional. E qual foi o desafio? Eu vou falar que não foram todos, desde a parte de contrato, até a parte de produtos, até a parte operacional. Então, foi um trabalho, doutor, em Campinas, por exemplo, aqui pela Uniodonto Campinas, que nós começamos a colher frutos depois de 3 anos e meio. Tá? Por quê? Faseamos, né? Começamos por sistema, contratos, produtos, a confiança dos corretores, porque o corretor ele tem que se sentir seguro. E hoje, na Uniodonto Campinas, depois de todas essas mudanças, o que aconteceu? Nós criamos... É aquela tal coisa, não inventamos a roda, não foi isso. Nós trouxemos o mercado para dentro de casa.
E o resultado está sendo excelente. Hoje, a nossa venda, por exemplo, de contratos PME, a gente já chega a atingir quase 250 contratos PME por mês. Entendeu? E isso agora nós estamos levando para a Uniodonto Paulista. E na Uniodonto Paulista, eu acho, né, não porque o Dr. Luiz está aqui, mas eu acho que o processo vai ser mais rápido, né, Dr. Luiz? Estamos começando a ter realmente aí alguns resultados legais. Mas o que nós gostaríamos de passar? É difícil inventar a roda. E eu sempre brinco com uma coisa. Se nós não temos a capacidade de inventar, nós podemos copiar. Vamos olhar o que o mercado faz. E vamos fazer, mas vamos tentar fazer melhor. E pelo fato da Uniodonto, do sistema Uniodonto, ser o nosso viés é só odontologia, eu tenho a plena certeza que nós conseguimos fazer melhor do que o mercado. Por quê? Porque a nossa preocupação hoje principal é qual? É o dentista. Entendeu? De novo, modelo de negócio. As operadoras privadas, elas têm qual tipo de preocupação? Com o acionista. Porque é o acionista que injeta dinheiro para eles. Tudo bem, é modelo de negócio. E qual é a nossa preocupação? Quem é o nosso acionista? São os dentistas. Então, nós temos uma linha um pouco diferente. Qual que é a nossa linha? Existe o discurso do mercado, a nossa preocupação é o beneficiário. Ok, a nossa preocupação também é o beneficiário, mas antes do beneficiário é o dentista. E a partir do momento que eu tenho ele como preocupação, eu tenho um corretor que entende como eu trabalho, eu tenho um compliance, eu tenho regra, eu sou transparente, o sucesso é o resultado. Só que, para isso acontecer, tem que ter uma disposição à mudança. E a mudança dói. Ela machuca, ela cansa. Você tem hora que não acha que não vai conseguir e sempre tem que ter alguém atrás te empurrando, porque é difícil. Mas quando você tem a disposição, eu sou prova viva, assino embaixo, que nós conseguimos. Todo mundo é capaz. Mas estarmos abertos para a mudança. A Josana tocou num ponto aí, né, principal, né, que ela falou de adequação de produtos, né, a questão de ferramentas, enfim, né, todo um contexto que envolve isso, né. Mas a maior dificuldade que eu encontrei, né, e foi quando a Josana se juntou ao time, é a questão da mudança vamos dizer, do mindset, né, você sair daquela zona de conforto que você está e provocar toda uma mudança na equipe, né, na parte interna e nossa também, né, de buscar fazer diferente, né, aquilo que a gente já fazia. Porque o que a gente já fazia, nós já sabíamos o resultado que a gente ia ter. Se você quiser quiser ter um resultado diferente, você tem que fazer algo diferente, né? E foi com essa mentalidade que a gente buscou, então, as mudanças internas, né? Como eu falei, quando a Josana se juntou ao time para nos ajudar com essas mudanças. Mas talvez a parte mais difícil, né, não é a adequação do produto, não é a ferramenta, porque eu entendo que isso seja mais fácil. A parte mais difícil foi, de fato, mudar os conceitos, né, que a gente tinha, que a gente trabalhava, mudar as pessoas, né, mostrar para as pessoas que essa nova realidade é melhor do que o que a gente tinha, né? E aí a gente conseguia. E aí depois veio a segunda fase, que é da implantação, né, do mercado, né, a aceitação do mercado, entender esse novo modelo nosso, né, de trabalho, né, e querer também trabalhar com o Uniodonto. Isso, então, como falei, demora um pouco mais, né? Tem a mudança interna que a gente tem que provocar, mas depois aí, então, a resposta do mercado. E você tem que mostrar para o mercado as mudanças que você fez e ele tem que confiar em você também. Porque se ele não confiar em você, ele não vai fazer negócio com você. Daí, então, o que a gente comentou da questão do compliance, da importância de você ter regras claras, transparentes, né, dentro dos princípios mesmo de governança tão importantes hoje no nosso país. Perfeito. Eu queria que vocês falassem agora, nós estamos já chegando quase no final aí, como é que vocês enxergam assim, a evolução do comercial da Uniodonto, das duas Uniodontos, num futuro breve aí,
o que vocês esperam de mudanças, de melhoria, porque já os frutos estão colhidos e claros aí, como a gente tem visto, né? Mas assim, num futuro breve aí, vocês entendem que isso muda, melhora, como vai evoluir? E já aproveitando, deixar uma dica aí de ouro para as outras singulares, o que eles podem copiar, o que eles podem entender e como vocês podem estar ajudando. Tá. O mercado, né, essa questão de futuro, vamos dizer assim, do mercado, como eu falei, ele precisa ter a confiança primeiro na operadora. A operadora vai estar do lado dele. A questão, por exemplo, com o trabalho com as corretoras, ela precisa confiar na operadora, que a operadora é um parceiro. E a operadora, por outro lado, entender que o corretor é um parceiro também, né? E isso é fundamental. E esse processo, né, ele não é como uma corrida que tem a largada, tem a parte do meio da corrida e tem uma chegada. Isso é uma espiral sem fim, né? Então, daí a necessidade, né, de nós estarmos atentos ao que está acontecendo, né, no mercado, ver a movimentação, escutar as corretoras, que são nossos parceiros, escutar nossos clientes, né, para que nós possamos dar continuidade nesse trabalho. Eu acho que isso é fundamental, né? Nós temos que entrar, ter consciência disso, de aprender, né, escutar e propor as mudanças para que a gente continue, né, nessa espiral ascendente. Eu vou até complementar essa corrida que o Dr. Luiz passou, lembrando que muitos obstáculos, né? Essa corrida não é em uma rua plana, é uma corrida dentro de uma floresta cheia de árvores. Por quê? Porque o mercado está mudando a toda hora. A todo momento, a cada dia que você olha, você vê uma novidade nova no nosso segmento. O nosso segmento ele está num momento assim muito intenso, vamos dizer assim, tá? Então, o que eu como comercial, né, deixo de recado para as outras singulares? Essa corrida dentro de uma floresta, quem quer correr, porém é uma corrida boa, porque dentro dessa floresta tem um monte de coisas boas que você pode colher, entendeu? Vem. E quando você chega na reta final, você quer voltar para trás. Por quê? Porque você quer outros obstáculos. Porque é no obstáculo que eu consigo colher alguma coisa. E uma coisa que existe realmente esse preconceito com as corretoras. É modelo de negócio. Eles não são CLT, eles têm que vender para poder ganhar. E eles estão dispostos a vender a nossa marca. Mas nós precisamos eliminar um passado e falar que agora é um novo momento. Entendeu? Então, nós estamos nessa fase de mostrar um novo momento. Estamos sendo muito bem aceitos, tanto a marca de Campinas quanto a Paulista. Eles estão enxergando a nossa mudança. E o que a gente pode deixar para as outras singulares? Para quem estiver disposto, as corretoras estão abertas. Mas eu preciso estar lá com três certezas. Eu tenho que ter produto, eu tenho que ter relacionamento e eu tenho que entender como ele trabalha. Esse, para mim, é a chave do negócio. Só complementando, né, o que a Josana falou, né, aí finalizando a questão, que dica daria para singulares, né, achei o que é importante, né, é ampliar os canais de venda. Né? Porque o sistema de odonto, há muitos anos, tem o modelo de ter o canal de vendas interno só. Né? E esse modelo, né, isso é estatístico, né, as principais seguradoras, é difícil escalar, né, se você não tiver outros canais de venda. Né? Então, o canal de venda interno, hoje já o mercado já não aceita mais, é mais difícil você trabalhar, principalmente nas grandes cidades. Né? Em cidades talvez pequenas, ele funcione ainda um pouco nos contratos PME, pessoa física, né, que está mais próximo ali. Mas se você busca uma empresa um pouco maior, né, com mais beneficiários, procura escalar, aí se você não tiver outros canais para comercializar o seu produto, vai ser difícil
você promover o crescimento dentro da sua Uniodonto. Porque eles trabalham com escala, né, doutora? Sim. Enquanto uma venda interna, está conversando com o RH de uma empresa, esse corretor já está na diretoria fechando o negócio. Muito bom, gente. Eu vou encerrando aqui mais esse Unodontocast, agradecendo a presença de vocês e toda a contribuição que vocês puderam dar. E eu tenho certeza que todo mundo vai agradecer e poder estar compartilhando essas mensagens que vocês deixaram, tá bom? Muito obrigado. Nós que agradecemos. Eu agradeço. Muito obrigado pelo convite.